Boa noite, pessoal do Insta, o pessoal do Facebook. Eu sou a Michelle Godas, do Instituto Quanin, e vamos começar a nossa noite de live, nossa noite de segunda-feira, falando sobre o plano extrafísico, sobre as colônias espirituais. Então, esperando as pessoas entrarem para que a gente comece, tá? Andréia, Deinha, você não sabe, agora eu entendi aquela pergunta que você fez para mim aquele dia, na semana passada, a respeito dos 7 céus. Eu compreendi, a ficha demorou para cair, mas caiu, tá? Eu vou explicar para você o que significa aqui. Então, boa noite, dona Zelma, boa noite, Roberto, boa noite, pai, mãe, Amires, Ângela, sejam todos bem-vindos. O pessoal do Facebook também sejam todos bem-vindos. Tiaguinho, Carlinha, o pessoal do Face que eu ainda não tô vendo, que o Rolando tá colocando aqui para eu ver. Então eu entendi ideia, entendi de verdade aquela pergunta, tá? Sobre os 7 céus. Caiu minha ficha, eu acho que a febre tava mexendo com a minha cabeça, mas agora que eu tô melhorando, tá, o cérebro tá voltando pro lugar. Boa noite, Laininha, Val, Shell, Paulinho, Priscila. Vamos lá. Fernanda, boa noite, Fê, que bom te ver aqui. As outras pessoas, gente, ó, o pessoal do Face para eu falar boa noite. Se vocês não falarem oi para mim, eu não consigo ver quem entrou, tá? Que é diferente, tá bom? Então, vou esperando mais um pouquinho, porque na hora que a gente começar a falar, eu quero... Boa noite, Deia, outra Deia, minhas duas Deias estão aí. Claudinha... Vamos entrando, sejam todos bem-vindos. Também saudade, Fê, verdade, saudade mesmo. Que bom te ver aqui, amor. Feliz. Afinal de contas, né, essa quarentena ela tem que trazer uma vantagem pra gente. A vantagem é a gente conseguir falar com as pessoas, né, depois de tanto tempo, pelo menos por aqui. Então eu fico bem feliz assim mesmo. E aí, a pergunta que não quer calar: vocês estão fazendo as meditações? Estão entrando lá e estão fazendo? Porque é muito, muito importante. Lembre-se do que a gente falou a respeito da importância de trabalhar o auto-perdão, principalmente nisso que a gente vai começar a falar hoje. Porque quando a gente fala de planos espirituais, e a gente já falou, a gente vem conversando a respeito de tudo isso, é muito importante a gente ter ali uma sequência, né, para que a gente entenda as coisas. Então hoje eu vou falar de algo que a gente nem... parece meio estranho, parece meio impalpável, mas enfim... é importante que a gente tenha um repertório antes. Então, quem perdeu as lives, entra lá, assiste as aulas para que vocês consigam ter uma sequência aí no aprendizado, tá bom? Boa noite, Rosevaldo, seja bem-vindo. Você fez mais uma, Roberto? E aí? A sensação ainda é boa? Ainda tá se sentindo mais leve? Que bom, gente, fico muito feliz. Esse é o objetivo da gente... esse é o nosso propósito, né? Fazer com que estejamos todos juntos participando dessa experiência de autoconhecimento, de libertação. Boa noite, Dani. Eu vi que você me mandou mensagem, eu não consegui ler porque eu estava para entrar aqui, mas eu já entendi que você está aperfeiçoando sua receita de cookies e pode mandar para cá, porque o meu ascendente em touro... olha, o meu estômago, na verdade, ele é meio deslocado no meu corpo, né? O meu estômago fica no coração e o coração fica no estômago. Aqui é tudo invertido. Por isso que a Priscila Scaff conquistou meu coração e todo mundo que sabe que eu vou justamente para comida. Tem jeito. Boa noite, Rê, seja bem-vinda. Você dá risada, mas é verdade mesmo. Eu sou tipo Magali. Boa noite, Simone. Quanto tempo? Poxa, que surpresa boa. Boa noite, Rê. Que legal, isso daí. Boa noite, Maiara. Vamos lá, então vamos começar. Acho que já entrou bastante gente, já dá pra gente começar a nossa conversa a respeito de hoje. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar, sim, ideia. Hoje eu passei um batom vermelho, assim como ontem, pra ver se levanta um pouco essa cara e se a gente manda essa história da gripe embora. O que, Roberto? Você faz torta de banana? Putz, meu, conquistou meu coração pela segunda vez. Eu sou apaixonada por... gente, eu sou apaixonada por comida, quem me conhece sabe. E eu sou facinho pra ser comprada. Uma paçoca já me compra. Imagina essas coisas deliciosas, assim. Então, assim, ó, pode fazendo e mandando receita não, porque eu não ando fazendo as coisas. Eu ando aceitando as coisas feitas.
Mas eu aceito motoboy na minha porta, viu, gente? Brincadeiras à parte, mas é verdade. Vamos lá? Vamos começar a falar então? Então, cookie, torta de banana, coalhada seca, trufinha, pão de mel, gente, é isso aí. Então vamos lá, vamos falar sobre o que realmente vocês vieram fazer aqui e não é falar de comida e não é falar das coisas que eu gosto. Então, boa noite, Neuza. Vamos lá. Gente, quando a gente fala de plano extrafísico, eu estou falando de todo o plano extrafísico, ou seja, tudo aquilo que não é essa matéria feita de carbono e hidrogênio que nós conhecemos. É outra matéria, é uma outra coisa. Eu estou falando de algo muito mais sutil. Então, quando eu falo de matéria extrafísica, eu não estou falando nem de positivo e nem de negativo. Eu estou falando que é feito de uma matéria diferente dessa que nós conhecemos. Hoje nós vamos falar sobre os planos espirituais superiores, ou seja, aquelas colônias espirituais, como o nosso lar, como aquelas que a gente vive ouvindo por aí, tá? Amanhã nós vamos falar de outro lugar, nós vamos falar dos lugares mais sombrios, mais hard side, assim, lugares diferentes, tá? Mas hoje nós vamos nos apegar nessas colônias. Primeiro eu preciso que você desconstrua tudo aquilo que você conhece de matéria, é muito importante, porque quando eu falar hoje que existe sim uma matéria, algo que se forma, eu vou precisar que você resgate lá um conhecimento lá de trás, de quando eu falei para vocês de como é formada a matéria, né? E o que eu disse para vocês? A matéria ela é formada de forma descendente, certo? Não ascendente, de descendente. O que eu quero dizer com isso? Primeiro se cria a ideia de algo para que depois se crie a parte física disso. Lembra? Eu até disse como se formava a nossa matéria, né? Que primeiro veio a concepção do que seria humano para depois que essa concepção fosse formalizada. Assim também é quando a gente fala das nossas cidades, quando a gente fala do nosso correspondente terrestre. Então, assim, eu quero que vocês imaginem que existe, e aí sim, aí entra a questão dos 7 céus, né? Na verdade, não são 7 céus, são 7 camadas dimensionais que estão em volta do nosso planeta. Então, o planeta Terra tem 7 camadas, certo? Então, a gente vai colocando essas camadas, desde a primeira até a sétima, e aí vai pelo grau de evolução. E cada camada dessa tem uma matéria específica, mas toda essa matéria ela é ideoplástica. O que eu chamo de ideoplástica? Ela é simplesmente moldada pela força do pensamento, tá? Talvez seja por isso, Andréa, que quando você me falou dos 7 céus, talvez seja só uma linguagem diferente que eles usavam, tá? Onde você aprendeu. Mas simplesmente são essas 7 dimensões, tá? Quanto mais perto está do planeta, ou até mesmo dentro do planeta, menos evoluído é a matéria correspondente ali. E o ser correspondente que vive nessa dimensão vive preso nessa frequência. Quanto mais longe do planeta, até chegar na sétima dimensão, mais evoluído é este ser e a frequência ela é mais sutil. Isso é importante dizer. Então vamos lá. O que eu quero dizer? Que todo o nosso planeta ele foi moldado através de uma forma. O que nós temos a impressão sempre é que o plano espiritual copia o plano terrestre. Mas na verdade não, porque se a gente for ver, o plano espiritual, o correspondente dele é perfeito. O nosso não, o nosso é um rascunho ali, mais ou menos, até porque a nossa ideia, a forma como a gente sustenta a energia não é tão forte desse jeito. Então o plano espiritual foi lá e plasmou. Quando a gente fala de energia ideoplástica, a gente está falando de ectoplasma. Então ele plasmou uma cidade, ele plasmou o correspondente das coisas de forma perfeita. E daí se fez o correspondente material, tá? E aí a gente formou as nossas cidades. Então eu quero que vocês imaginem que há um correspondente sim, tá? Existem colônias correspondentes. E essas colônias, elas têm uma frequência específica, tá bom? Amanhã a gente vai falar dessas colônias mais perto do planeta. Então, quanto mais perto do planeta, menos evoluída é esta colônia.
E quando a gente fala de evolução planetária, eu quero que vocês lembrem o seguinte, o que significa evolução? Vamos lá, eu sei que eu falo isso e fica repetitivo, mas isso é extremamente importante. O que é evolução? É estar evoluído intelectualmente e moralmente, tá? Então esses seres, né, e essas colônias que estão mais perto do nosso planeta, elas são muito parecidas com a gente. E se a gente for dar uma olhada em como está a nossa vida agora aqui, a gente sabe que ainda falta muito para a gente caminhar dentro de uma evolução principalmente moral. A gente está bem, né? A gente está até na parte intelectual, está bem avançado, a gente está se esforçando bastante para as coisas melhorarem, mas se a gente for ver nessa questão moral, ainda falta bastante coisa. Haja vista tanta confusão que está acontecendo aí fora. Isso tudo porque nós ainda não conseguimos unir a parte intelectual dessa parte moral. Então, assim, eu quero que vocês imaginem que há um correspondente, e aí nós vamos chamar esses correspondentes de colônias, tá? Então, existem as dimensões, as 7 dimensões, e nessas dimensões há várias colônias. Colônias, a mesma coisa do que cidades, tá? E elas são organizadas de acordo com que aquela frequência, aquela dimensão precisa. Quanto mais perto for essas colônias do nosso planeta, mais parecido é a ordem dessas organizações, entendeu? Então, você tem lá, sei lá, o prefeito, o governador, os governantes de uma forma geral, tem os departamentos, é tudo muito parecido com o nosso plano, certo? Quanto mais distante do nosso planeta, essas organizações são feitas de forma diferente. Por que é feito de forma diferente? Porque os seres que habitam nessas colônias mais distantes são seres mais evoluídos. E por serem mais evoluídos, eles necessitam menos de aparatos para se organizar. Eles já são organizados mentalmente, já são organizados fisicamente, né? Tanto que a gente fala, né, que organização é sinal de evolução. Então, quanto mais eles são evoluídos, mais organizados. Aí menos governante, menos essas coisas, porque naturalmente as coisas se dão, certo? Então, tá bom. Então, eu volto ali para nossas dimensões. Então, vamos falar de uma colônia que é muito, muito conhecida. Antes, uma informação que é importante. Tem-se ali uma ideia que tem 9 vezes mais pessoas desencarnadas nessas 7 dimensões em volta do nosso planeta do que pessoas encarnadas, certo? Beleza? Só uma informação, quanto de pessoas tem? Vamos lá, quais são os seres que ficam nessas colônias? Nós, Dani, quando nós desencarnamos, nós vamos para este planeta, tá? Então, todas as pessoas que habitam o planeta Terra, quando desencarnam, ficam uma dessas 7 dimensões, de acordo com o seu grau de evolução. Então, de acordo com, eu tenho um grau de evolução específico, eu vou lá para a colônia lá mais dark side, eu vou para uma melhorzinha, eu vou galgando essas dimensões até chegar na 7ª dimensão, que é a última dimensão do planeta. Por quê? Porque, teoricamente, eu necessito aprender as coisas que este planeta Terra tem. Lembra da lei kármica? Então, eu vou encarnar no planeta que eu preciso. E essas dimensões vão dando justamente o aprendizado que eu vou tendo. Quando eu chego na 7ª dimensão, o que acontece? Sabe lá Deus, né? Teoricamente, você deveria retornar ao seu planeta de origem. Lembra dessa história do planeta de origem? Teoricamente, você deveria voltar para o seu planeta de origem. Se é realmente isso que acontece, nós não temos muita certeza. E aí, Pris, Caf, a gente entra naquela teoria de sim, isso tudo é teoria. E como que a gente comprovou essas teorias? Foram perguntados a respeito disso para vários espíritos em vários lugares, e aí sim, nós chegamos a copilar tudo isso, tá? A última, no caso, é a colônia crística. Sim, André, no caso, a gente não fala crística, porque essa colônia crística, a gente fala de planeta, quando o planeta chega na sua evolução crística. Rô, eu preciso, acho que, carregar o celular que está conectado no Facebook, por favor. Então, assim, então não é, na verdade, uma colônia crística, tá, Deia? O que é crístico é o planeta. O planeta chega numa evolução crística.
é só essa sétima, né, essa última colônia, na verdade, nessa última dimensão, tá? Porque na sétima dimensão, que é a última dimensão que está perto do nosso planeta, é onde tem as colônias mais evoluídas. Mas isso não significa que não existem planetas que estão mais evoluídos e possuem colônias mais evoluídas do que esse. Então, quando a gente fala da colônia crística, a gente poderia falar da última dimensão, da sétima dimensão? Bem, não sei. Mas o que eu sei é que quando a gente fala de mundo crístico, tá? É um mundo que ele já está muito evoluído, onde a matéria não tem mais papel. Mas o que eu sei é que nós ainda, neste planeta, até na sétima dimensão, a matéria ainda existe de uma forma sutil, mas ainda existe, porque o nosso planeta ainda é muito novo, ele ainda não tem essa sutilidade da matéria, tá bom? Umbral é uma dessas camadas? Sim, a gente vai falar amanhã de umbral, tá bom? A gente vai falar de umbral, de dos vales, o Vale dos Suicidas, a gente vai entrar bastante nisso. Sim, o umbral, ele é uma camada que está na crosta terrestre, tá bom? Todos são sem matéria, é isso? Pri, você tá falando dessas dimensões? Tá, porque assim, o que eu quero dizer para vocês? Todas essas dimensões, quando a gente fala de matéria, a gente está falando de vários tipos de matéria. Lembra que eu falei dos 5 corpos? Que cada corpo é feito de uma matéria, gente? Então vamos lá. Quando eu falo do corpo físico, eu estou falando de hidrogênio e carbono. Esse corpo aqui que você conhece. Tem que pôr para dormir, tem que dar comida, tem que cuidar dele, certo? Tá bom. Quando a gente desencarna, a gente não tem a matéria física, a gente não tem hidrogênio e carbono, mas a gente tem o corpo perispiritual ou o corpo vital. E esse corpo ele é feito de matéria ectoplasmática, é um tipo de matéria. Quanto mais você vai subindo nessas dimensões, essas matérias elas vão se sutilizando, tá? Então a energia ectoplasmática que era super densa aqui nessa orbe, mais perto dessa colônia, lá na sétima ela é muito mais sutil. Mas isso não quer dizer que esses seres já eliminaram o corpo físico. Pode ser que eles ainda necessitam reencarnar. Lembra que a gente só perde o perispírito ou o corpo vital quando não há mais a necessidade de reencarnar? Eu não tenho como garantir que essas pessoas que estão na sétima, esses seres, esses espíritos que estão na sétima dimensão, eles não precisam reencarnar, tá? O que eu quero dizer é que todas essas dimensões, eles não possuem matéria física, tá? Essa matéria é feita de hidrogênio e carbono, mas todas as outras eles possuem sim. Tudo bem? Beleza isso? Então, ótimo. Então, vamos lembrar de uma colônia, que é uma colônia que está bem próxima da gente. Que a gente vai falar do Nosso Lar. Nosso Lar, todo mundo já deve ter assistido o filme. Quem não assistiu, assiste. Vale a pena até para a gente poder ter um referencial disso. Dizem que o Nosso Lar, ele está correspondente, ele está lá em cima do Rio de Janeiro e ele está a 50 quilômetros, né, da crosta terrestre, tá? Só que, de novo, ele possui ele está numa outra dimensão, na terceira dimensão, e ele é uma das colônias da terceira dimensão. O quê? Por que você fez assim? Quarta, não é? O quê? A coisa está na quarta, não está na terceira. Nós estamos na terceira. Desculpa aí, gente. Então, vamos lá. Ele está na quarta dimensão, Nosso Lar está na quarta dimensão, ele está numa outra, ele possui uma outra frequência, certo? Ele está numa outra frequência. E tendo uma outra frequência, ele apresenta uma outra matéria, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. O que acontece com as pessoas, com os seres que estão lá? O que eles têm a necessidade ainda? Eles ainda possuem a necessidade de dormir e de comer e de ter uma vida muito próxima à nossa aqui, tá bom? Então, eles ainda possuem a mesma forma de evolução. Sendo assim, aí você vai falar, mas como assim que eles precisam dormir, né? Porque o sono para eles ainda tem um papel restaurador da energia supramental que eles ainda carregam. É uma forma de organizar essas ideias, certo? Então, eles ainda necessitam do sono. E através desse sono, que é um sono um reparador, é que acontece, na verdade,
essa conexão que eles podem fazer conosco, que estamos vivos. Eles fazem isso de uma forma consciente, que seria um desdobrar-se, tá? Porque quando nós estamos aqui, Gente, eu vou pedir só para vocês segurarem um pouquinho as perguntas, eu já vou ler todas, mas só um pouquinho, só para eu concluir aqui. Então, vamos lá. Quando nós dormimos, nós nos desdobramos, só que a gente faz isso de forma inconsciente, e aí nós vamos viver um mundo espiritual. Esses seres que estão na colônia, o que eles fazem? Eles dormem, certo? Eles conseguem fazer esse desdobramento de forma consciente para que eles consigam se conectar com a gente. Claro, com a permissão dos seres superiores, sim, com a permissão dos seus governantes, certo? Lógico que quando a gente fala do sono, não é o mesmo sono que nós temos aqui, até porque tempo e espaço fora da matéria é muito diferente. Não é que eles precisam dormir 8 horas, não é isso. Mas é uma forma, só que essa conexão diferente do que nós fazemos, que nós estamos em corpo físico e nós saímos em perispírito e vamos viver o mundo espiritual, esses seres, eles só estão em perispírito, eles não têm o corpo, a matéria. Então, como que eles fazem essa conexão com a gente? Eles se conectam com a gente através do mental. Eles conectam o supramental deles, o nosso mental, e a partir daí eles passam essa informação. E assim nós conversamos, certo? Então, quando a gente fala da colônia, o nosso lar ainda é uma colônia transitória, ela está muito perto. Então, muita coisa que acontece nessa colônia é muito parecido com as coisas no nosso planeta. Beleza? Isso? Deixa eu voltar e pegar uma pergunta aqui, peraí. Se depois dessa evolução todos voltamos para o nosso planeta de origem, este planeta de origem serve apenas para iniciarmos nossa caminhada evolutória, não permanecemos nele por não estamos aptos? Então, Deva, nós falamos bastante disso nas outras lives, tá? Mas eu só vou fazer um resuminho para você. O que acontece? Quando o nosso planeta evolui e nós não acompanhamos a evolução desse planeta, nós somos expurgados para um planeta menos evoluído, mas que está na mesma frequência que nós, e a partir daí nós caminhamos para essa evolução, certo? E aí, se você conclui o seu ciclo de aprendizado da sua lei kármica, você consegue sim retornar ao seu planeta, tá? Entra no nosso canal do YouTube e dá uma acompanhada nessas aulas que eu dei, que são bem importantes para você compreender isso melhor, tá bom? Foi semana passada. Foi semana passada, inclusive. Quando o espírito vai para a colônia, ele esquece quem foi na Terra? Não, Alzira, vamos lá. O que acontece? Para que servem essas colônias? Essas colônias, elas são, na verdade, para que esse espírito tenha um tempo de restabelecer, tá? Tudo aquilo que aconteceu com ele, tá bom? Então, quando ele desencarna, ele vai lá, ele vai para alguma dessas dimensões e vai para alguma dessas colônias dessas dimensões. Nessas colônias, ele vai ficar com uma colônia que é afim frequencialmente, ou seja, que está dentro da frequência dele. E nessa colônia ele vai ter contato com tudo aquilo que ele viveu na última encarnação dele, se ele conseguiu resgatar todos os seus karmas, se ele conseguiu aprender tudo aquilo que ele precisava aprender. Só que para isso ele precisa lembrar absolutamente tudo. Então ele sabe o que ele foi na última encarnação. Ele sabe se ele foi pai de alguém, ou filho de alguém, ou esposo ou esposa, enfim. Ele tem total recordação disso. E é até necessário que ele tenha essa recordação, tá bom? Então, assim, esses espíritos que vão para as colônias, eles vão quando eles são... ele desencarne por afinidade, vai para essa colônia, e aí a partir daí ele começa a construir, tá? Todo o seu plano reencarnatório para sua próxima encarnação. E nessas colônias eles conseguem, né? E tem as colônias hospitais, dentro das colônias tem os hospitais, tem as escolas, tem o núcleo de convivência reencarnatório para que ele tenha trocas reencarnatórias. E esses lugares é justamente para, primeiro, se eu morri com uma doença, essa doença prejudicou meu perispírito, é uma forma de eu reconstruir. Então eu vou lá, vou ficar um tempo no hospital, vou reconstruir meu perispírito, depois eu vou ter a oportunidade de estudar algumas coisas, eu vou para uma escola, eu vou para uma universidade, eu vou aperfeiçoar algumas questões que eu preciso
de ferramenta para entender o que aconteceu comigo na minha última encarnação e para que eu obtenha ferramentas para a próxima encarnação, tá? Então, as colônias, elas servem justamente para isso. Lógico, aí que tá. Amanhã, quando eu falar das menos evoluídas, vocês vão entender que não são todas as colônias, mas assim, a primeira colônia que tá ali, né, em contato com o nosso planeta, que é essa de quarta dimensão, sim, ela é a mais próxima do que nós temos aqui, tá? E essas que são mais evoluídas, elas são mais compulsórias. Essas outras são mais por afinidade para crescimento kármico. Entenderam? Vamos lá. Ele se lembra das outras vidas também? Sim, Fê. Quando a gente está fora da matéria, nós lembramos absolutamente de tudo, tá? A matéria, ela nos limita porque nós não temos condições ainda de entrar em contato com algumas coisas. Mas quando nós estamos fora da matéria, nós temos recordação total do que nós fomos em todas as outras vidas. A gente tem acesso ilimitado ao nosso HD supramental, tá, gente? Lógico, isso tudo assistido pelos mentores, isso tudo assistido porque isso é muito organizado, né? Existem os terapeutas astrais que nos acompanham neste momento quando a gente entra em contato com isso, tá? O espírito pode desencarnar e não ir para nenhuma colônia? Não, Clau, isso não acontece. Quando a gente sai da matéria, nós somos encaminhados para as colônias. Ou essas colônias superiores ou essas colônias inferiores, vamos dizer assim. Mas nós somos sempre direcionados para essas colônias, tá? Não existe isso de ficar vagando além aí. O que pode acontecer é a gente ficar preso um tempo aqui nessa dimensão, que na verdade não é bem nessa dimensão, a gente fica entre essa e entre essas colônias inferiores, tá? A gente fica meio dividida a respeito disso. Amanhã, quando eu falar de umbral, isso vai ficar mais claro. Oi, então, você queria saber das suas outras vidas, Anne? Então, olha, a única forma da gente trabalhar isso é através de terapias de vidas passadas e tem que ser com muita responsabilidade. E, enfim, eu sou suspeita para falar isso porque aqui em casa nós somos, tanto eu quanto o Rolando, nós somos especializados nisso. Então, se você quiser, né, junte-se a nós. Tem várias pessoas aqui que estão assistindo a live que já fizeram regressão com a gente para vidas passadas e estão todas bem. Depois, se alguém quiser deixar o depoimento, pode deixar, tá bom? Cadê? Mas quem diz que muitos ficam vagando? Sim, Zelma, alguns ficam vagando, mas eu quero dizer para vocês que esse vagar não é vagar. Tá? Eles estão presos ao ser, tá? Então, assim, na verdade, eles estão em outra dimensão, neste umbral que nós chamamos, tá? Só que eles ficam presos a um ser. E geralmente aí a gente tem que lembrar lá da live de obsessão, tá? E aí quando diz, ó lá, por que esses seres ficam presos aqui? Porque nós estamos conectados a eles através do nosso corpo ou mental, aí depende do tipo de obsessão. Quem perdeu essa live, volta lá e assiste a aula de obsessão, pra gente entender melhor que sim, só que eles ficam vagando, não soltos, eles estão presos a um médium, tá? É muito importante isso, a gente lembrar o quanto nós somos responsáveis por esse grau. Se eu cumpro o meu contrato nessa vida, quando desencarno eu vou para a colônia nosso lar ou para outra colônia mais evoluída? Não faço a mínima ideia, Lu. Na verdade, tudo depende, porque não significa que o nosso lar ele é menos evoluído, mas ele é uma colônia transitória. Pode ser que quando você desencarne você vai para ele e aí você consiga evoluir ali no seu dia a dia, nessa colônia, e você possa ser direcionada para uma outra colônia. Ou vai para um umbral, Lu? O Rolando tá falando ou vai para um umbral, Lu, mas aí depois você xinga ele no particular, tá? Isso é coisa entre vocês. Não vamos expor aqui. Mas a questão é assim, gente, ó. Eu preciso que vocês se recordem e guardem isso na mente. Nós somos direcionados às colônias de acordo com a nossa frequência. Tá? Então, nós vamos ser direcionados para as colônias específicas através de afinidade. Afinidade mental, afinidade
frequência. Então, assim, não se preocupem com isso, se preocupem em viver o agora, em fazer o melhor que você pode fazer agora e evoluir o máximo que você pode fazer. Com certeza você vai ser direcionado para um lugar bom se você estiver trabalhando essas questões em você, tá? Sim, Rê. Ó, foi como eu falei para vocês. Eu quero que vocês imaginem que existe 7 dimensões. Em cada dimensão existem um monte de colônias, certo? Não dá para eu te falar quantas colônias existem em cada dimensão. Não sei dizer isso, tá? E talvez ninguém saiba. Existem muitas. Mas existem as principais. Eu vou falar para vocês quais são as principais. E eu quero que vocês entendam que, assim, vai subindo essa evolução. Então, eu tenho lá, vamos falar, eu até coloquei aqui para a gente não perder. Então, eu tenho o nosso lar, bem acima do nosso lar eu tenho uma outra colônia mais evoluída chamada Metrópole Astral do Grande Coração. Acima dessa eu tenho a Cidade Espiritual Brasil, certo? Então, quarta, quinta e sexta. Então, são colônias que elas são correspondentes de evolução. Então, você vai evoluindo. Então, cada dimensão dessa, nós temos várias colônias, tá? E aí, assim, algumas colônias que são muito famosas aqui, né, aqui no Brasil, vamos dizer assim, ó, a gente tem a Colônia Esperança, a Colônia Regeneração, Nosso Lar. É que a gente fala muito do Nosso Lar, porque nós temos livros que falam dele, né? Mas existem várias colônias também, como Colônia Redenção, a Casa do Escritor. Até quem quiser uma referência dessa colônia Casa do Escritor é muito legal. Tem um livro da Patrícia, do Espírito Patrícia, chamado exatamente Casa do Escritor, que é um livro, acho que foi o primeiro livro espírita que eu li. Borboletas na Janela, né? Acho que é o primeiro. Tem Borboletas na Janela, depois Casa do Escritor e Vivendo no Mundo dos Espíritos. Isso. São 3 livros da Patrícia que são muito legais. Nossa, muito legal, e que trazem justamente esse referencial do plano espiritual. Então, e gente, é um livro bem legal para introduzir, inclusive, na leitura das crianças, tá? Se vocês quiserem que elas comecem a ler, a entrar em contato com essa questão de dimensão, desses livros para elas, porque ajuda muito, tá? São leituras muito fáceis. E elas vão justamente introduzindo esse conceito, tá? De colônias, tá? Existe a Cidade Espiritual Brasil, que é considerada uma das mais... Violetas na Janela, Lua, você tá certa. Foi o Rolando que me falou Borboletas na Janela e eu falei besteira. Tá? Ele que me induziu ao erro. É Violetas na Janela, assim. Quem manda fazer live com o marido buzinando 3, no né? ouvido? Violetas na Janela, Vivendo no Mundo dos Espíritos e Casa do Escritor. 1, 2 e 3. Entenderam? Aí, ó. É isso que dá fazer live com o marido buzinando no ouvido. Sai coisa errada mesmo, tá? É Violetas na Janela, exatamente. Não é Borboletas na Janela, não, gente. Desculpa aí. A gente pode ir para uma colônia de outro país, como fica o entendimento da linguagem nesse caso? Fê, fora do corpo não existe linguagem, gente. Fora do corpo não tem nada disso. Nós, quando a gente desencarnar, a gente vai para uma colônia, não necessariamente essas colônias que estão acima do nosso planeta, tá? Nós vamos para uma colônia na qual nós somos afins. Eu posso simplesmente ser direcionada para uma colônia que está lá em cima da África, ou que está lá em cima da China. Não importa. O que importa, assim, eu vou ser direcionada para esta colônia na qual eu tenho a mesma frequência. Esqueçam essa história de linguagem, esqueçam essa história de cor de pele. Quando nós estamos fora do corpo, nós plasmamos a forma como nós queremos, né? Tudo lembra, é feito de matéria ideoplástica, né? Sendo assim, o que significa matéria ideoplástica? Nós criamos como vai ser. Então, não existe essa história de pele branca, de olhos claros, de linguagem, de nada disso. Isso tudo é referente à matéria física. E lá fora não, ou seja, eu posso me plasmar como eu quiser lá fora, tá? Inclusive, nós temos uma tendência a usar a imagem quando nós estamos fora do corpo, da nossa imagem de origem do nosso planeta de origem, tá? Nós temos essa tendência de quando estamos fora da matéria nos plasmar desse jeito. Esqueçam tudo isso de linguagem e de modos, tá? Lá fora, quando nós estamos fora da matéria, sim, é um mundo de infinitas possibilidades. Isso depende do seu grau de evolução. Nós vamos tendo essas autonomias de mudar a nossa imagem,
ou de adquirir, vamos supor. Eu vim nessa vida, eu fui Michele, mas a vida que eu mais me identifiquei, aquela que eu mais gostei de viver, foi uma que eu era ruiva e tinha o cabelo na cintura. Eu posso, se eu depende do meu grau de evolução, através da minha orientação dos meus mentores, voltar a plasmar a minha matéria desse jeito, tá bom? Então, entendeu, Fê? Não precisa se preocupar com essa história de linguagem, gente. Fora da matéria, nós não falamos como nós falamos aqui. Nós falamos por aqui. É uma outra linguagem, tá? É uma outra comunicação, uma comunicação atemporal e adimensional. Lembra lá que eu ensinei para vocês aquelas aulas de física quântica? Que parecia estar meio deslocada ali no meio, que eu falei de descontinuidade, eu falei de atemporalidade. Justamente eu estava falando para que a gente entendesse isso agora, tá? Então eu preciso que vocês desconstruam essa história que vocês têm de matéria. A matéria não é no plano espiritual como nós vemos aqui. É totalmente diferente. Ela é plasmável. Na verdade, a matéria ela é ilusória. Lembra lá das aulas de física quântica que eu falei para vocês? Então, é totalmente diferente, certo? Então, vamos lá, vamos voltar. Entendemos? Eu tenho a colônia e nesta colônia, isso é importante, segurem esta informação. Nós vamos para as colônias nas quais nós nos identificamos através da frequência, certo? Nessas colônias existem seres que estão todos dentro da mesma frequência. Quando eu digo frequência, é o que ele vibra, tá? Dentro da vibração dele. Então, se você está vibrando positivamente, se você é uma pessoa que trabalha a construção íntima, que você trabalha isso, você vai ser direcionado para essa colônia que tem essa frequência, certo? Entendemos a respeito disso? Entendemos o que é colônia espiritual e qual é o objetivo dela, para que ela serve? Ela serve, então, que é uma morada estacionária ali por um tempo. E qual é esse tempo? Não dá para saber isso, porque fora da matéria não existe tempo e espaço. Então, talvez um espírito esteja lá há 1000 anos nessa colônia e para nós ele desencarnou só ontem e vice-versa. Então, essa ideia de tempo e espaço é totalmente diferente. E esses seres estão nessa colônia para quê? Para se recuperar, depende do nível da colônia, ou para se aperfeiçoar em alguma técnica ou em algum conhecimento. Quanto mais longe for essa dimensão, então vamos lá, quando a gente fala de sexta e sétima dimensão, nós estamos falando de espíritos que estão se preparando intelectualmente, moralmente, para governar e para ajudar na governança dessas outras colônias inferiores, certo? Então, a sétima ajuda na organização da sexta, a sexta ajuda na organização da quinta, a quinta ajuda na organização da quarta, e a quarta inspira a nossa vivência aqui, certo? E aí amanhã quando eu falar para vocês de umbral, dessas zonas, vocês vão perceber que essas também influenciam as outras de baixo. E aí sim faz total diferença quando a gente fala do porquê que é importante nós cuidarmos desse referencial aqui. Porque para quem está ali na segunda dimensão, nós somos, na verdade, seres evoluídos. Olha que interessante, eles olham para nós enxergam nós como seres evoluídos, como se a nossa colônia fosse evoluída. E olha para as nossas colônias. Será que nós estamos tão evoluídos desse jeito? Olha para a bagunça que está no nosso planeta. Né? Nós fizemos isso com o nosso planeta. Se minha frequência mudar durante a minha estadia em uma colônia, se minha frequência cair ou subir, eu mudo de colônia? Então, Lua, é o seguinte. Nós conseguimos mudar de colônia para cima, não para baixo, até porque não existe essa coisa da involução. Uma vez que você conquistou um lugar, este lugar é teu, certo? Então, assim, você só evolui, você não involui. Dificilmente, se você chegou num grau de vibração muito alto, você vai conseguir baixar de novo essa frequência. Então, não se preocupe com isso. Você, estando numa colônia, você só vai subindo de colônia, tá bom? Você não vai baixando de colônia. Entenderam isso? Então, na verdade, o que você precisa é, quando você está, né, nas colônias, você depende do seu grau de evolução, você é recrutado
para algum trabalho. Muitas vezes, né, se você tá numa colônia de quinta dimensão, você pode até ser direcionado para ser um mentor, para trabalhar aqui nas egrégoras. Então, assim, existe lá uma egrégora que trabalha com os pretos velhos, outra com os médicos, o astral, e essa egrégora, ela responde a uma frequência, e você não tem como retornar isso, você não tem como evoluir. Existem colônias em todos os continentes? Pois é mais comum ouvirmos sobre... Não, existe sobre todos os continentes, tá, gente? Praticamente, eu quero que vocês entendam assim, a cada cidade existe uma colônia, certo? Para cada cidade existe um representante na outra dimensão. E aí, assim, na outra dimensão, na outra dimensão, na outra dimensão, como se aquela que estivesse na sétima dimensão, ela, na verdade, fosse o plano original para essa que está aqui na terceira dimensão copiar, tá? Então, o nosso objetivo é copiar essa sétima dimensão, é chegar nessa perfeição que tem na sétima dimensão. Por isso que nós vamos evoluindo, né, até chegar aqui. Esse aqui é o plano original. Nós somos o rascunho mal feito, tá bom? Por isso que a gente tem que ir aperfeiçoando para conseguir chegar nele. Então, existem colônias em cima de cada cidade, tá bom? Só pra gente entender. E é sempre assim, em cima, então tem essa colônia, o nosso lar, acima do nosso lar tem essa outra, em cima dessa outra, assim, e assim por diante, tá? Lu, pode deixar que eu aviso o Rô que não vai rolar. Não vai rolar umbral. Não vai mesmo, né? Eu espero. Porque umbral, na verdade, gente, você pode até ser direcionado primeiro para o umbral para depois você ir para as colônias. Mas vamos deixar isso para amanhã? Vamos se apegar somente na esperança da gente desencarnar e ir sim para essas colônias de evolução maior, para que a gente consiga, assim, evoluir. Vamos focar nisso? Lembra? Foca no dourado e anda em direção ao dourado. Como eu sempre falo pro pessoal que faz curso para mim, não vamos ficar olhando para as escuridões que estão à volta, não. Então, esquece essa história de umbral, vamos deixar para a gente falar amanhã. E hoje vamos focar na colônia. Nós queremos ir para uma colônia evoluída lá, sexta dimensão, sétima dimensão. Foca lá e anda em direção a isso, tá bom? Então, Andréia, eu acho que quando a Andréia Cuenca, quando você me perguntou a respeito dos 7 céus, eu acho que era justamente essas 7 dimensões, tá? Que tem as representações. E o sétimo céu, ela é a última evolução, então, na verdade, ela já não tem mais essa matéria do jeito que a gente tem. Eu acho que era isso que você tinha me perguntado. Gente, mais alguma pergunta? Porque o Rolando já fez assim para mim. Isso aqui significa 40 minutos e é para eu começar a encerrar. Então, quem tiver mais alguma perguntinha, vamos aproveitar para a gente encerrar? Eu sei que amanhã, quando eu falar do umbral, vocês vão tocar nesse assunto e não tem problema. Mas eu vou responder com o maior prazer. Mas entendemos hoje para que servem as colônias? Então, assim, de que matéria é feita as colônias? Vamos fazer uma revisão lá, um review, do jeito que eu gosto. Então, vamos lá. As colônias são feitas de energia ideoplástica, ou seja, energia ectoplasmática. Por isso, elas são plasmáveis, certo? Qual é a utilidade delas? Elas servem como meio transitório para a evolução, certo? Meio transitório para a evolução, seja do corpo perispiritual ou seja pelo corpo frequencial, tá bom? Certo? Quantas colônias nós temos? Provavelmente nós temos uma colônia acima de cada cidade, certo? E nós temos então 7 dimensões. Em cada dimensão nós temos várias colônias correspondentes, ok? Certinho? Deva, geralmente a gente faz uma aulinha de uns 40, 50 minutos e depois a gente faz o envio de reiki à distância. Por isso que acaba sendo só um bate-papo mesmo. Os seres superiores de luz, etc., você comentou no outro dia que estariam no 7º plano. Fê, 6º e 7º, sim, tá? Esses espíritos que nós chamamos de espíritos puros, provavelmente já estão na 7ª dimensão, na qual não tem mais matéria, tá bom? Então, provavelmente sim. Esses seres de luz já estão na 6ª ou na 7ª dimensão, tá? Tô meio confusa. São 7 camadas acima da gente ou começa a partir da 4ª? Não, são assim, ó. Nós possuímos 7 camadas no nosso planeta. Então, assim, nós somos a 3ª. Então, tem
2 e 1 para baixo, que nós vamos falar amanhã, do 2 e do 1. E para cima nós temos a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Nós estamos na terceira, certo? Nós somos a terceira. Abaixo de nós temos o 2 e o 1. E acima, 4, 5, 6 e 7. Tá? Entendeu, Pri? É possível passar para a próxima dimensão sem encarnar? Olha, sim, se você está na colônia e você trabalha e você evolui, sim, você consegue passar de uma dimensão para outra, sim, Cris. Vamos lá, durante o desdobramento, quando dormimos, podemos tanto ir para dimensões inferiores ou superiores? Sim, Ma, a gente consegue. Quando a gente está dormindo, a gente pode ir, né, em desdobramento, tanto para essa segunda e primeira, quanto ir para essas mais evoluídas, né? Por isso que a gente fala, né, ter acreditado, reza antes de dormir, para você ser levado para lugares, para você estudar, para você trabalhar em nome da luz, justamente por conta disso, tá bom? Depois que o planeta e nós evoluímos, todas as dimensões chegarão ao nível da sétima ou só vai ter até a sétima dimensão? Então, Paulo, o nosso planeta, quando ele chegar na sétima dimensão, é que nós vamos... Ele chega no mundo que a gente chama no mundo perfeito, no mundo evoluído. E aí a matéria, ela já não é mais física, ela já é uma matéria ideoplástica total, tá? Então, assim, quando nós chegarmos na sétima, né, chegar nesse grau de evolução, nesse ponto, o nosso planeta também nem vai ser mais como nós conhecemos hoje, tá? Então, ele passa a viver nessa sétima dimensão, que é nessa dimensão onde a matéria não existe. Se existe outras dimensões acima da sétima, eu não sei dizer e talvez provavelmente ninguém saiba dizer isso para você. Mas o que eu garanto é que depois da matéria existe o quê? Somente a frequência. Então, provavelmente nós viveremos em frequência, certo? Hoje o nosso planeta está entrando na quinta dimensão, certo? Dani, é assim, ó. Regeneração planetária é o primeiro passico para quarta dimensão, né? A gente tem que pensar assim, todas as dimensões que elas são pares, elas são transitórias. Então, nós, na verdade, estamos entrando, nós estamos caminhando. A gente está bem longe da quinta ainda, tá bom? Mas é um passinho, é um comecinho para isso. Desdobrar corresponde, mas peraí, desdobrar corresponde mais ou menos ao... Não sei te dizer isso, Lu, não entendi a pergunta. O Tesseract do filme Dobra do Tempo. Ó, é assim, ó, o desdobramento é quando o seu espírito, ele se desloca do teu corpo físico, vai viver o plano espiritual e depois ele volta e encaixa, tá? Desdobramento é isso. Eu não sei, eu não sei se dobra do tempo não, a dobra do tempo, né? Eu não sei o filme, na verdade eu nem lembro se eu assisti esse filme, mas a dobra do tempo que existe esse termo na física quântica é quando o passado, o presente e o futuro se encontram ali. Isso não tem a ver com desdobramento, tá? Mas eu não vou assistir para te responder isso melhor, tá? Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta? Acho que não. Mais alguma, gente? Pra gente poder enviar reiki para o nosso planeta? Não? Então guardem para amanhã, que amanhã a gente vai falar mais de dimensão e com certeza vai vir mais perguntas. Então não, Lu, se você já tá falando, então não. Porque desdobramento é exatamente isso, tá? Essa dobra é quando o meu espírito se desloca do corpo. Você já deve ter tido essa impressão de quando você tá dormindo e de repente você cai, né? Essa sensação de cair é justamente quando você encaixa no corpo físico de novo, tá? E dá essa impressão, tá bom? Beleza, gente? Vamos lá, então? Vamos nos conectar. Então, vamos todos... Eu vou pedindo para os reikianos se conectarem ao reiki. Aquele que não é reikiano, se conectar, por favor, através do seu coração, para que a gente envie energia para o nosso planeta e para todas as pessoas que estão precisando nesse exato momento, inclusive nós mesmos, para que a gente recarregue a nossa bateria, tá bom? Então vamos lá? Convocamos a presença de nosso Pai Maior. Que Ele se faça presente em nossos corações neste momento. Que a luz e a verdade nos alimente.
Que a luz dourada do amor incondicional seja o nosso grande guia. Envolvemos o nosso planeta neste momento com este amor incondicional. Agradecemos a todos os mestres ascensionados que junto conosco neste momento faz esse grande cinturão em volta do nosso planeta. Pedimos, rogamos, que a transmutação se faça de forma física e de forma frequencial. Pedimos que a nossa frequência se utilize e que o nosso mental se equilibre. Deus, fortaleça a nossa fé. Fortaleça a nossa esperança e nos dê sabedoria e compreensão para passar por tudo isso agora. Nós enviamos energia de amor e de cura para o nosso planeta e para todos os seres que aqui precisam. Que a verdade seja feita hoje e sempre. Gratidão a todos vocês, gratidão pela companhia, por ter ficado até hoje, e amanhã nós vamos falar sobre umbral, sobre Vale dos Suicidas, sobre os vales que tem, ou seja, lá a gente vai falar da segunda e da primeira dimensão e a gente vai entender direitinho como funciona isso. E na quarta-feira nós vamos falar dos mundos intraterrenos e aí das bases extraterrestres. E aí vai ficar muito mais claro para vocês algumas coisinhas, certo? Ou vai fazer aquilo que eu sempre gosto de fazer, criar uma confusão para que isso faça vocês correrem atrás e estudarem cada vez mais. Tá, gente? Um grande beijo. Quem perdeu alguma live, vai lá no YouTube, aciona o sininho, faça a inscrição, assistam às aulas, porque todas as aulas são importantes. Eu faço tudo muito linkado uma coisa com a outra para que a gente construa o pensamento, para que a gente construa o conhecimento, tá? Então, não são lives à toa, não. Uma coisa está linkado com a outra justamente para a gente conseguir compreender tudo. Então, um grande beijo. Li, eu também te amo muito. Gratidão a todos vocês. Amanhã, às 21h30, nós nos encontramos para a gente falar sobre tudo isso. Beijo, gente!